Boa tarde, pessoal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Damos graças ao nosso Deus por mais uma reunião de crescimento, por mais um dia que estamos reunidos para meditar na Palavra de Deus. E hoje, de uma forma diferente, estamos num sábado. Geralmente é a sexta-feira, todo mundo já está acostumado aí, sexta-feira às 20 horas. Hoje de uma forma diferente, porque ontem estávamos na nossa congregação aqui no Fragata, comemorando 80 anos da Igreja Batista Filadélfia, Congregação do Fragata. Queremos deixar um abraço para todos os membros da igreja, principalmente lá para o nosso pastor, o pastor Márcio. E agradecer também a oportunidade por ontem estarmos lá louvando a Deus e cultuando o nome do nosso Deus. E já vou antecipar também que semana que vem, também de uma forma diferente, estaremos em outro sábado. Só que aí estaremos na congregação do Sítio Floresta, lá com o irmão Jorge, com a irmã Maria, com a nossa amada igreja lá no Sítio Floresta, para também levar a nossa reunião de crescimento na congregação do Sítio Floresta, como a gente tem feito, aí na média de 15 em 15 dias a gente tem, semana sim, semana não, a gente tem feito um presencial, nas congregações. Então não será diferente também lá no Sítio Floresta, que abriu as portas lá para a nossa reunião de crescimento. Então, se Deus permitir, semana que vem, sábado às 20 horas, na congregação do Sítio Floresta. Já vai aí te preparando, que aí voltaremos ao Evangelho de João para finalizar o capítulo 8. Amém? Não sei se já tem alguém, o pessoal já está chegando. Glória a Deus. Hoje a minha noiva Carla aqui também está me dando uma ajuda. Agradeço muito a Deus, me ajudou também ontem a preparar a parte final do estudo. Agradeço muito a Deus pela vida dela e também pela vida de cada um de vocês que faz parte das nossas reuniões e que de uma forma ou outra estão sempre contribuindo, presencialmente ou online, com mensagens ou com orações. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então já vou antecipar. Estamos retornando ao Antigo Testamento. Hoje vamos meditar em Gênesis capítulo 43. Certo? Passamos aí um mês no capítulo 8 de João. E ainda não finalizamos o capítulo 8. E vamos deixar a última parte do capítulo 8 para meditarmos lá na congregação do Sítio Floresta, lá com o irmão Jorge. Então hoje retornamos ao Antigo Testamento, retornamos a Gênesis, que estamos aí há 2 anos fazendo esse estudo, também no livro de Gênesis. A gente passou por Mateus, fizemos o estudo, toda a meditação em Mateus, e agora estamos no capítulo 43 de Gênesis. Já vou te convidando a pegar a tua Bíblia aí, para estarmos lendo do versículo 1 ao 14, certo? Primeiramente convido vocês a gente fazer uma oração, amém? Para pedir direção do Espírito Santo e para estarmos entrando em território sagrado, que é a palavra de Deus. Oramos. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso conselheiro, queremos te agradecer por mais um dia que estamos nos reunindo para meditar na tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado. Te agradecemos porque mesmo à distância estamos ligados por Ti, Espírito Santo. Então, nesse momento, viemos humildemente te pedir que você abra nossos olhos, ouvidos espirituais, abra o nosso coração, para que a Tua Santa Palavra venha fazer morada, para que o nosso coração esteja recebendo essa semente e que possamos estar aprendendo hoje com Gênesis 43, aprendendo com as lições que o texto vai nos trazer. Que você nos ajude a praticar esse ensino da Tua Santa Palavra e automaticamente a gente possa estar dividindo também
o que a gente tem aprendido. Isso a gente te pede e te agradece em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então é isso, pessoal. Vai aí pegando a tua espada e vamos aí do versículo 1 ao 14 de Gênesis 43. A primeira eu vou ler a breve introdução. Vou ler aqui a breve introdução primeiro. E aí depois a gente entra no texto. Amém? Então, uma breve introdução que eu fiz aqui sobre essa primeira parte aqui do capítulo 43, tá? Que nos fala, né, que o plano divino de Deus através da vida de José continua em andamento, né? Aqui nessa parte a gente está vendo que ainda Deus está trabalhando para despertar aqui as consciências quase mortas, né? Principalmente de Jacó e de Judá, que são os dois personagens aqui que vão ganhar um destaque nessa primeira parte do capítulo 43, certo? Então, Deus está trabalhando nas consciências deles para restaurá-los, né? E também para trazê-los ao arrependimento, né? E a gente sabe que, meditando, né, nas partes anteriores de Gênesis, a gente vê que tanto Jacó quanto Judá ainda estão em um processo, né, de reavivar sua fé. Então agora a gente vê Deus trabalhando mais intimamente na vida de cada um dos dois, certo? E também a gente vê que esse plano divino que Deus está, né, tá fazendo através da vida de José, Deus está salvando, né, não somente ali os descendentes de Abraão, não somente da morte física, que a gente vê que estavam passando por uma fome terrível, né? Mas também está salvando da morte espiritual, né? Esses descendentes de Abraão, né? Jacó, Judá, José. Então Deus está trabalhando na vida deles para salvar não apenas da morte física, da morte que a fome está assolando eles ali, está assombrando, né? Não só eles, mas toda a terra, principalmente naquele território lá, mas também para fazer com restaurando a consciência de Jacó e de Judá, Deus começa também a salvar a descendência de Abraão e também, né, a gente pode destacar que Deus tinha essa promessa, essa aliança com Abraão, então também salvando eles de uma morte espiritual e assim também nos incluindo, né, nesse plano através aqui de Judá, que vai ter um destaque aqui. Então nessa parte a gente vai destacar esses dois pontos, esses dois personagens, né, principalmente o Judá, como eu falei para vocês. Nesse momento o Judá vai assumir a liderança de sua família, certo? E agora ele se torna responsável por Benjamim, né, por seus irmãos, a esse retorno ao Egito. E mais tarde, né, Judá se torna, a tribo de Judá se torna a mais importante dentre os filhos de Israel. E dessa tribo, como a gente sabe, viria, né, a linhagem messiânica. Através da tribo de Judá viria Jesus, né? O leão conquistador da tribo de Judá. E aí hoje em dia nós herdamos também essas promessas, toda essa promessa que Deus fez através de Jesus, né? Somos enxertados, né, nessa videira verdadeira que é Cristo, e automaticamente a gente também assume também parte nessas promessas, né? E em segundo a gente vê Jacó, que vai ser bem legal a gente destacar isso aqui no texto, né? Que agora Jacó novamente é chamado de Israel.
A gente vai ver versículo 6 e versículo 11 nos destacando isso, né? Que é a primeira vez depois do desaparecimento de José, né? Creio que aí 20 anos depois, né, contando o tempo, que Jacó vem ser citado aqui como Israel novamente, né? Então a sua fé também está em um processo de reavivamento, e por isso ele é chamado de Israel novamente. Então já vai te preparando aí que os pontos, né, esses pontos principais aqui serão analisados, né, principalmente em Judá e Jacó. Agora sim eu convido vocês, né, a lermos do versículo 1 ao 14. Amém? Então o texto destaca os irmãos de José, né, os filhos de Jacó aqui voltam ao Egito com Benjamim agora, certo? E o texto diz assim: a fome se agravou na terra de Canaã. Quando os cereais que eles haviam trazido do Egito estavam para acabar, Jacó disse aos seus filhos: voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. Judá, porém, respondeu: o homem estava falando sério quando nos advertiu: vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Se o Senhor enviar Benjamim conosco, desceremos e compraremos mais mantimentos. Mas se o Senhor não deixar Benjamim ir, nós também não iremos. Lembre-se de que o homem disse: vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Por que vocês foram tão cruéis comigo? Lamentou Israel. Por que disseram ao homem que tinha outro irmão? Ele fez uma porção de perguntas sobre nossa família, responderam. Quis saber se seu pai estava vivo, você tem outro irmão. Nós apenas respondemos as perguntas dele. Como poderíamos imaginar que ele diria: tragam seu irmão? Judá disse ao seu pai: deixe o rapaz ir comigo e partiremos. Do contrário, todos nós morreremos de fome. E não apenas nós, mas também nossos pequeninos. Garanto pessoalmente a segurança dele. O Senhor pode me responsabilizar se eu não trouxer de volta. Se eu não trouxer de volta. Carregarei a culpa para sempre. Se não tivéssemos perdido todo esse tempo, poderíamos ter ido e voltado 2 vezes. Por fim, Israel, seu pai, lhes disse: se não há outro jeito, pelo menos faça o seguinte: coloquem na bagagem os melhores produtos dessa terra: bálsamo, mel, especiarias, mirra, pistache, amêndoas, e levem de presente para o homem. Levem também o dobro do dinheiro que foi devolvido, pois alguém deve ter colocado nos sacos por engano. Depois peguem seu irmão e voltem àquele homem. Que Deus, o Todo-Poderoso, lhes conceda misericórdia quando estiverem diante daquele homem, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas, se devo perder meus filhos, que assim seja. Então, o versículo 1 e 2, né, como a gente tinha visto da outra vez, do capítulo 42 ao capítulo 45, eles estão totalmente ainda ligados, né, em uma mesma história. Lembra que a gente comentou sobre o plano divino que Deus estava fazendo para principalmente despertar a consciência aqui. E então a gente vê, como a gente falou na introdução, Jacó e Israel tendo essa mudança, né? Sendo reavivado novamente a sua fé. E a estrutura inicial aqui do capítulo 43, como a gente viu, versículo 1 e 2, né? Eles seguem a mesma estrutura inicial do 42. A do 43 aqui,
né? Os dois primeiros versículos seguem a mesma estrutura inicial do 42, né? Dando ênfase para a terrível fome que assolava Canaã e todas as nações. E também a gente pode ver novamente a iniciativa de Jacó ordenando seus filhos a descerem ao Egito para comprar alimento. Tá? Eu vou ler aqui o 42 e vou ler o 43 para vocês verem que eles têm uma mesma estrutura inicial. Ó. Quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos: por que vocês estão aí parados olhando um para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos manterem vivos. Do contrário, morreremos. Né? E a gente vê que a parte final do 41, ligada aqui com o 42, diz que essa fome já estava. A gente lembra que José tinha, né, previsto ali, interpretado os sonhos do faraó, 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Tá? E aí então o versículo 43 segue na mesma estrutura, falando que a fome se agravou na terra de Canaã e os cereais deles acabaram. Então eles estavam já com fome, né? E Jacó disse a seus filhos: voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. Então a gente vê que a estrutura inicial do 42 e 43 é a mesma, destacando a fome que estava assolando não somente Canaã, mas todas as nações. E a iniciativa de Jacó, né, de mandarem os seus filhos voltarem, nesse momento aqui, voltarem para o Egito, naquela hora irem ao Egito. Então, ordenando para que seus filhos descessem para comprar alimentos. Versículo 13 e 5, a gente vê Judá tomando a frente, né, da situação, usando argumentos lógicos e indiscutíveis, né? Contrastando com a imaturidade espiritual de Rúben, que era o primogênito, né, que era o qual que deveria realmente estar tomando a frente dessa situação. Vocês lembram que lá do versículo 42, capítulo 42, versículo 37, quando Rúben tenta tomar a frente da situação, de falar para Jacó: deixe Benjamim com a gente, eu fico responsável. Se Benjamim não voltar, tu pode matar meus 2 filhos. Então a gente vê que foi um plano muito desprovido de sabedoria, né? Sem lógica. Porque qual avô se consolaria com a morte de um filho matando os netos? Então a gente vê que Rúben, né, que seria o primogênito, não teria um suporte espiritual, um suporte, né, para manter a linhagem, né, para seguir, para conduzir a família da promessa e também conduzir a família de novo ao Egito. E também a gente pode observar que a ida de Benjamim para o Egito era uma exigência inegociável. E a gente vê que o texto aqui frisa 2 vezes, que a gente gosta de frisar isso, que as lições que o texto vai mostrando para nós com as repetições de palavras, repetições de frases, né? Que quando o homem falava, né, vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Versículo 3. Aí versículo 5 novamente. Vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Então era uma exigência inegociável de que Benjamim voltasse. É claro que a gente sabe que aqui os irmãos e propriamente Jacó também não sabiam que era José, mas José sabia que era eles. Então José queria rever seu irmão Benjamim, que era o seu irmão legítimo, né? Por parte de mãe, por parte de pai. Então essa foi a exigência de José, que Benjamim voltasse, senão não teria como eles, né, negociar, não teria como eles nem olhar para a face de José se não voltasse com Benjamim. Então era uma exigência inegociável, frisada no versículo 13 e versículo 5 aqui, repetindo, né, a frase. Mais uma vez a gente ressalta isso, quando tem essas repetições, né, de frases, de
palavras assim no texto é alguma coisa que o texto está nos mostrando. A gente pode ver que é uma lição, né, literária aqui que o texto nos mostra, certo? Então a gente vê que Judá, com seus, né, com seu plano, né, um plano lógico, né, com maturidade, Judá tira nesse ponto Jacó do sentimentalismo e traz ele para o campo da razão, né? E essa exigência de José, para que eles essa exigência de José também, para que eles provassem que eles eram honestos, e também para que eles pudessem resgatar Simeão, que tinha ficado preso como garantia, certo? Então esse termo também de Judá tirando Jacó do campo do sentimentalismo, meio que dizendo assim, né? Pô, pai, tu passou a vida toda idolatrando José, agora você idolatra Benjamim e vamos morrer todos de fome aqui se não levarmos Benjamim. Não vai. É como se seguisse a mesma coisa, né? Porque se Benjamim não fosse, não retornasse, eles também iam morrer de fome. Então a gente vê que esse plano, né, de Judá, ele é bem lógico, né? Ele mostra uma sabedoria. Então tira Jacó do campo do sentimentalismo e traz ele para o campo da razão, certo? Versículos 6 e 8, a gente pode ver que o texto destaca o fato de que Jacó é novamente chamado de Israel. A gente vê que é a primeira vez depois do desaparecimento de José, né? Ao ele ficar lamentando, né, por anos e anos por José, agora nesse momento o texto destaca que ele está sendo novamente chamado de Israel, né? Então alguém que, nesse caso, né, ao lamentar, né, por anos e anos ali por José, durante todo esse tempo, ele tinha se tornado apenas um Jacó. Como a gente sabe, né, que Jacó mancava da perna, alguém que mancava, alguém que se lamentava muito, né? Ele tinha se tornado apenas Jacó, e Deus já tinha chamado ele de Israel. Então ele já era um Israel, mas por ele se tornar, né, só lamentando, né, deixou a sua fé na realidade adormecer. Então nesse momento o autor do texto destaca que ele é chamado de Israel novamente. Então ele tinha deixado de ser alguém que mancava, que se arrastava atrás de acontecimentos, né? De alguém que não sabia mais direito o que fazer. Agora ele volta a ser Israel, aquele que se dedicou completamente à soberania de Deus e que consegue entregar a Deus, né, o que é pesado, que era entregar o seu filho mais novo, aquele filho que ele amava. Ele conseguiu largar nas mãos de Deus, confiar em Deus, né? Ele conseguiu entregar para Deus esse fardo pesado, que era pesado demais para ele carregar. Mas a gente vê que, primeiramente, Israel tenta lançar sobre seus filhos a responsabilidade do agravamento do seu sofrimento, né? E a gente vê que após isso Judá foi firme, né, em uma abordagem sóbria, né, uma abordagem indo direto ao ponto. Então, falando, né, que deixar de partir já era uma sentença de morte sobre as 3 gerações. Se eles não fossem, eles iam tentar salvar Benjamim, mas aí iam todos morrer, porque Benjamim também ia morrer todos os filhos, ia morrer os netos e também morrer Jacó, né? Essa sentença de morte se estenderia sobre essas 3 gerações, Jacó, seus filhos e seus netos. E ele usa também as frases que o próprio Jacó usou para os seus filhos, né?
no versículo 2, como a gente leu aqui no início, no capítulo 42, que fala assim, ó, para que eles voltassem ao Egito, comprar cereais, porque do contrário eles morreriam. E aí então Judá também usa essa mesma frase falando, ó, se a gente não for, nós vamos morrer. Então Judá usa as próprias palavras de Jacó, né? Dizendo que se tratava de uma questão de vida ou morte. Então, versículo 9 e 10, a gente vê Judá assumindo, né, essa responsabilidade. Então, ele assume essa responsabilidade sobre Benjamim, né, e ele se compromete pessoalmente pela segurança dele. Ele estava disposto a aceitar qualquer castigo que Jacó infligisse a ele, e pelo resto da vida. Então, Judá arremata esse argumento, né, lógico, um argumento coerente, né, afirmando que seu plano seria bem sucedido, né, e portanto não deveriam perder tempo. Ele disse, pai, se a gente não tivesse todo esse tempo remoendo aqui, a gente já poderia ter ido e voltado já. Então ele consegue realmente passar essa segurança para Jacó, e aí então Jacó vai ceder agora aqui nos versículos do 11 ao 14, Jacó vai ceder aos argumentos de Judá, né? E vai liberar Benjamim para partir com seus irmãos. Agora, não é só mais, não é Jacó que está agindo aqui, né? Mas é Israel. Como a gente vê que o texto destacou, versículo 6 e 11, que ele novamente é chamado de Israel. Então, nessa hora, não é mais Jacó, aquele que se lamenta, aquele que idolatra um filho e não idolatra os outros. Então toda idolatria é errada, né? A gente tem que amar a Deus, né? E nesse momento Jacó, ele idolatrava José, perdeu José, ele fica idolatrando Benjamim, então ele se tornou esse Jacó. E agora o texto destaca e chama ele novamente de Israel, né? Então agora quem está agindo não é o Jacó, né? Mas sim Israel, o homem de fé. E sobre essa parte a gente vai trazer 3 pontos aqui, né? Sobre agora a intervenção de Israel, não mais de Jacó, certo? Israel deixou de agir com um mero sentimento ou com a razão para agir com fé, né? Segundo, Israel dá as orientações aos seus filhos, né? Falando, levem presentes ao governador do Egito. E quando ele fala aqui desses presentes, esse tipo de presente não se destacava pela abundância ou simplesmente não era pela quantidade de coisas, mas sim pela simplicidade, né? Pela modéstia. E esse termo aqui dos presentes em hebraico nos remete, né? E se refere a um sinal de submissão. E uma coisa também que me passou assim em um momento, né? Que em várias partes, né, a gente vê José como um tipo de Cristo. Não, a gente não vai, né, comparar ele à altura de Cristo, mas ele salvou não somente os egípcios, salvou as nações ali ao redor e salvou a linhagem da promessa, salvou sua família. Então, como a gente já fez no capítulo anterior, a gente fez várias comparações, né, que mostra que José foi um tipo de Cristo, né, um Salvador também. E agora essas partes dos presentes também me trouxe aqui uma lembrança, né, quando Jesus nasceu, né, foi levado ali presentes, né, modestos presentes ali, ouro, incenso e mirra. E agora também a gente vê aqui sendo levado, né, modestamente os presentes aqui para José. E aí então me passou aqui também um pouco dessa, mais uma semelhança aqui, né, quando a gente trouxe aquela comparação, né, não, como eu falei, não à altura de Cristo, mas sim que José é mostrado também na Bíblia como um tipo de Cristo, como alguém também que salvou, né,
as nações. Claro que Cristo nos salva da morte eterna, né? José salvou também eles da fome, né? Ajudou a reavivar com esse plano de Deus, né? A vida de ajudou a reavivar a fé e as consciências tanto de Jacó quanto de Judá, né? Então a gente consegue também nessa parte dos presentes ter essa ligação também, né? E ter essa lembrança, assim, essa semelhança também com Cristo, né? Como eu falei, esse termo em hebraico se refere mais a um tipo de submissão, né? E quando ele fala ali para eles levarem o dinheiro em dobro, né? Ele está mostrando que a família deveria agir corretamente e fazer a devolução desse dinheiro, porque a gente lembra que quando eles voltaram, eles foram ver seus sacos, José tinha mandado botar o dinheiro de volta. Então Jacó nesse momento, Israel, né? Falando porque a família deveria agir corretamente e fazer essa devolução desse dinheiro. E a terceira parte, quando ele diz assim, levem Benjamim, é digno também a gente notar aqui que nesse momento Israel chama Benjamim aqui não de meu filho, como muitas vezes aqui no texto a gente viu ele falando, não, vocês não levarão o meu filho, né? Como a gente vê que pode-se dizer que Jacó fazia um certo tipo de idolatria com seus filhos ali, tanto quanto José e depois com Benjamim. A gente sabe que ele eram os dois filhos de Raquel, né, da sua amada, mas Jacó estava deixando, né, agindo com idolatria com seus filhos. E nesse momento, né, como a gente destacou, Jacó começa a agir como Israel, né, com fé, né, com a certeza, né, então ele fala assim, ó, não usa mais aquele termo meu filho, mas sim dizem assim, ó, levem o vosso irmão. Então a gente vê nos pequenos detalhes o texto mostrando uma mudança realmente em Jacó, né? Então a gente pode realmente destacar, como a palavra nos destaca, agora é Israel agindo e não Jacó. E o terceiro ponto nos fala quando Israel invoca a bênção do Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, né? Como é falado no texto aqui em hebraico. Israel invoca a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre seus filhos para que eles encontrem favor diante do governador do Egito. E também para que eles resgatassem Simeão e trouxessem Benjamim em segurança, né? E também uma coisa aqui que é digno da gente parar para observar, né? A frase final do versículo 14, quando fala assim, versículo 14, aqui. Mas se devo perder meus filhos, que assim seja. Então, mostra essa confiança realmente nos planos de Deus. Ele já tinha perdido José, Simeão estava preso, e agora estavam voltando todos os filhos, principalmente Benjamim. E ele agora, como Israel, ele confia em Deus e diz que se ele perder os filhos dele, seria a vontade de Deus. Então a gente pode destacar ele invocando novamente o nome de Deus, confiando em Deus e dizendo que independente das situações do que viesse a acontecer, seria a vontade de Deus. Isso também é bacana a gente notar aqui no texto, essa parte aqui. Amém? E agora, para finalizar, a gente vai trazer aqui uma humilde aplicação sobre o texto. Certo? Então, nessa aplicação, a gente vê, né, que na parte explicativa do capítulo, Jacó e seus filhos estavam passando, né, por uma grande provação, estavam passando por uma grande aflição, né, tanto quanto ao medo de perder ali os seus filhos, né, e também pelo medo de morrer de fome, porque não tinha mais alimento em lugar nenhum, somente no Egito. Então, aqui a família
da aliança, a família da promessa estava passando por provações e por aflições. Então, pessoal, como Cristo destacou para nós, nós teríamos aflições, passaríamos por momentos difíceis, mas que a gente estivesse firmado com Ele, com Jesus, porque Jesus já tinha vencido o mundo. Então, nesse mesmo momento a gente consegue ver que até mesmo a família da aliança, os descendentes de Abraão diretamente, estavam passando por aflições, estavam passando por provações, certo? Então, se hoje estamos passando também por aflições, por provações, né? A gente sabe que provações e aflições muitas vezes elas são necessárias para despertar a nossa consciência, para nos levar ao verdadeiro arrependimento, né? E esse arrependimento mudar realmente o nosso caráter. Porque um arrependimento, né, não é um sentimento de um sentimento de pesar, né? Mas sim uma mudança de caráter. Isso é um verdadeiro arrependimento, certo? Então, aflições e provações muitas vezes são necessárias para despertar a nossa consciência e são necessárias para nos levar a um verdadeiro arrependimento, e mudar realmente, né, o nosso caráter. E também para quando estivermos, né, orando, muitas vezes quando a gente está passando, né, a nossa arma, né, a nossa atitude é levar em oração a Deus. E foi isso que a gente aprendeu com Cristo, orar. Então, quando a gente estiver orando pelo alívio de algum sofrimento, de alguma opressão, né, e se de algum modo a gente vê que na realidade se a gente não estiver realmente vendo, não estiver vendo o agir de Deus naquele momento, então mesmo que a gente não veja o agir de Deus nesse momento, a gente tem que realmente confiar. Porque às vezes a gente ora, está passando por dificuldades, a gente está orando, mas a gente não vê o agir de Deus. E às vezes a gente quer que esse agir seja de uma velocidade, né? De um jeito do nosso tempo, mas não é assim. A gente sabe que o tempo de Deus é diferente. Então, se nesse momento a gente estiver orando e a gente não vê o agir de Deus, né, numa velocidade que gostaríamos, a gente deve crer realmente que Deus está no controle, conduzindo tudo e pelo melhor caminho. Amém? E também como Judá, a gente vê Judá assumindo, né, a responsabilidade pela sua família, pela segurança de Benjamim. Então, assim como Judá assumiu essa responsabilidade pela sua família, a gente vê também, devemos nós também, né, assumir a responsabilidade. Quando somos designados, né, devemos também assumir as nossas responsabilidades, devemos assumir as responsabilidades designadas por Deus, né, sejam num aspecto familiar, social ou espiritual. Então, assim como Judá também assume essa responsabilidade, nós também devemos assumir as nossas responsabilidades quando Deus nos designar, né? Seja essas responsabilidades no aspecto familiar, social ou também espiritual. E também como Jacó, né? Assim como Jacó agiu com fé, com prudência, com submissão, com honestidade, e também ele agiu com plena confiança em Deus, né? Se libertando, né, de sentimento de idolatria, aquele sentimento, como a gente ressaltou aqui, de idolatria de seus filhos. Com essas mudanças, né, na forma de agir. E aí então a gente vê reavivando, né, Israel, o homem de fé. Então também nós devemos seguir os bons exemplos de Israel,
para que também não viemos nos tornar como Jacós, mas sim viemos nos tornar como Israel. Assim, homens de fé que confiam em Deus e que deixam tudo nas mãos de Deus. Confiar que o plano de Deus é sempre o melhor plano para a nossa vida. Amém? E aí então esses dois ícones finais aqui, para que a gente venha meditar sobre essa parte do texto. A verdadeira fé envolve necessariamente arrependimento. A verdadeira fé envolve necessariamente arrependimento. E também que todas as situações de nossas vidas, sejam elas de dificuldades, sejam de bênçãos, né, todas essas situações, elas estão no controle de Deus. Então assim a gente deve confiar. Todas as situações de nossas vidas, sejam elas de dificuldades, de bênção, todas elas estão no controle de Deus. Amém? E assim confiamos. E para finalizar, te convido a ler Salmos 37, versículo 5, que nos encoraja, dizendo: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele o ajudará. Amém? É isso, pessoal, que a gente consiga também aprender com Jacó, aprender com Israel, que mesmo em situações difíceis, situações de vida ou morte, situações de desespero, confiaram em Deus, tiveram um verdadeiro arrependimento, tiveram na realidade uma mudança de caráter, né? Que assim também viemos nós confiar em Deus e deixar o Espírito Santo moldar nosso caráter, deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida e assim entregarmos nosso caminho para Deus, né? Para que a gente possa realmente confiar, né, em Deus, entregar nosso caminho para Deus, porque Ele assim poderá agir e nos ajudar. Amém? Oro a Deus para que esse humilde estudo possa ter sido proveitoso na tua vida, para que tu possa ter também aprendido um pouco aqui, como eu aprendi com Jacó, como eu aprendi também com Judá. Amém? Que a gente use esse texto também para aplicarmos a nossa vida e que o Espírito Santo venha, né, nos moldar o nosso caráter, moldar a nossa vida para que possamos ser semelhantes a Cristo, porque esse é o nosso chamado, sermos semelhantes a Jesus. Amém? Convido vocês a gente fazer uma oração para agradecer e já deixando o convite estendido para a semana que vem, sábado às 20 horas, na congregação do Sítio Floresta. Estaremos levando a nossa reunião de crescimento lá com o irmão Jorge e também poder finalizar o capítulo 8 de João. Amém? Oremos. Senhor Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, viemos te agradecer, Senhor, por esse momento que estivemos meditando na Tua Palavra. Te agradecer, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que molda, que nos ajuda a termos um verdadeiro arrependimento, que muda o nosso agir. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo Teu Filho amado, Jesus, que é o caminho a seguir, que é aquele que nos levou realmente novamente a Ti. Por isso te agradecemos, Senhor. Te agradecemos também por cada irmão que tem participado com nós. Te agradecemos por cada irmão também que vai ver a gravação depois. Para que essa aprendizagem que tivemos hoje aqui em Gênesis 43 possa também ser aplicada em nossa vida, para que a gente possa estar confiando sempre em Ti, Senhor Deus Pai, para que a gente possa também, Senhor, estar entregando o nosso caminho nas Tuas mãos, para que o Teu Espírito Santo nos guie e nos conduza. Nos ajude, Senhor, a sermos praticantes da Tua Palavra e não somente ouvintes. E também, Senhor, que o Senhor venha acrescentar mais ceifeiros, mais semeadores, para que a gente possa também não estar somente recebendo, mas também dividindo esse alimento sagrado que é a Tua Palavra. A gente pede e te agradece em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
É isso aí então, pessoal. Muito obrigado. Semana que vem, então, se Deus permitir, sábado às 20 horas, congregação do Sítio Floresta, lá com o irmão Jorge. Vamos estar fazendo a última parte do capítulo 8 do Evangelho de João. Abençoado final de semana e que o Espírito Santo seja cada vez mais presente na tua vida, na tua família, e que tu também seja um Israel, não seja um Jacó. Que tu seja um Judá com uma mudança, como a mudança que foi mostrada, né, que Judá teve, que a gente também possa ser como esse Judá que assume as responsabilidades, que assume o seu compromisso com Deus, que também possamos nós estar assumindo a nossa responsabilidade, nosso compromisso, e que Deus venha agir na nossa vida guiada pelo Espírito Santo. Amém? Um abençoado final de semana.